não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juiz é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesse a mim, também conheceríeis meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Até aqui, irmãos. Glória a Jesus. Queridos, Senhor Jesus, Ele trouxe, irmãos, algo tão sublime. Contudo, percebemos que os pensamentos de Deus, eles se confrontam com os pensamentos humanos, com os entendimentos humanos, porque o ser humano, ele traça um perfil, uma rota de vida, uma condição, e ele já prevê mais ou menos as coisas. Mas só que ele não consegue saber o resultado. Agora, Deus conhece o resultado. Então, tem vezes que o ser humano contende com Deus, irmãos, quando Deus está com o resultado na mão e o ser humano não tem o resultado. Por isso que o homem e a mulher, quando o Senhor Jesus disse, bem-aventurados pobres de espíritos, porque, irmãos, quando a pessoa, ele está pobre de espíritos, Deus deu palavra esses dias aqui, da semeadura que caiu à beira do caminho, não é? Que os transeuntes vai para lá, vem para cá, passa ali na beira do caminho, é fácil a semente se perder. Irmãos, são os transeuntes espirituais. Glória a Jesus. Os espíritos que andam para lá, para cá. E quando acham lugar, irmãos, porque os espíritos precisam de corpos para poder trabalhar, habitar, corpo de homem, corpo de animais. Os irmãos lembram lá que quando o Senhor Jesus atravessou o mar, e eles estavam no corpo de um homem, uma legião, irmão. Mas quando Jesus chegou, eles viram que Jesus ia tirar eles mesmo, porque onde o Senhor Jesus chega, o mal que tiver não resiste. Ele tem que sair. Ele já sabia de antemão. Ele saiu de encontro com Jesus e falou, o que tem nós contigo, Jesus Nazareno? Quer dizer, já sabemos já que você vem aqui para perturbar nós. Ele falou, não vim perturbar não, eu vim libertar. Agora, se você se sente perturbado, aí não é teu lugar. Bendito é o nome do Senhor. E eles disseram, então faz com que nós entramos nessa manada de porcos, porque precisavam de algum corpo para eles poderem atuar. Por isso que temos que pedir a Deus, queridos, e a palavra de Deus nos ensina que devemos provar os espíritos e ver de onde eles provêm. Se provém de Deus ou se provém de outro lado. Glória a Jesus. Porque, queridos, é até pesado o que Deus traz aqui. Mas devemos vigiar. A palavra de Deus nos ensina a orar e vigiar em todo o tempo, não é isso? Porque, irmãos, a vacilada do corpo humano, o corpo nascido de mulher, este corpo que veio do pó e volta para o pó, ele puxa para o que é terreno. E uma vacilada dele, irmãos, o adversário está ali. Os espíritos estão ali rondando. Mas quer dizer que tem poderes? Não é que tem poderes, irmão. Ele tem menos poder do que o bem. Mas precisa ver que lado você está olhando. Porque o Espírito Santo não é invasivo. Ele não obriga ninguém. Ele te quer por amor e não por imposição. E veja que, irmãos, eles trouxeram aqui para o Senhor Jesus, os escribas, os fariseus, porque eles buscavam ocasiões contra o Senhor Jesus. Veja que espíritos sois, buscando ocasiões
contra o Espírito de Cristo que estava ali do lado deles. Não tinham entendido nada. Talvez no pensamento deles, irmão, eles achavam que estava certo, assim como Saulo, que era Paulo, que era Saulo, achava que estava corretíssimo, perseguindo os cristãos, fazendo. Mas bem-aventurado, irmãos, quem põe o Senhor na frente. Glória a Jesus. Ainda que me pareça óbvio, coloque o Senhor na frente. Ainda que pareça que para você agora veio tudo na mão, coloque o Senhor na frente. Bendito é o nome do Senhor. Então eles pegaram, irmão, Senhor Jesus foi para o Monte das Oliveiras, ali era o caminho do Senhor. Ele subia no monte, e lá por certo ele olhava, né, irmão, Jerusalém. Ele, como ele disse, quantas vezes, não é? Isto é juntar, como a galinha junta os seus pintainhos. Mas você não me recebeu. Oh, Jerusalém, eu vim para você, você não me recebeu. Mas ele insistia. Glória a Jesus. Deus não desiste fácil de nós. E Deus me dá de pregar aqui no começo dessa palavra. Tem alguém que entrou aqui, e você vai, volta, Deus fala com você, daqui a pouco você vira as costas, hoje você veio aqui de novo, e o Senhor manda essa palavra e diz, eu não desisto fácil. E quando eu amo de verdade. Santo é o nome do Senhor. Então, pela manhã, irmãos, ele retornava para vir no templo ensinar, porque o templo estava dentro dos muros de Jerusalém, e Jerusalém, o Monte das Oliveiras, fica fora. Então ele repousava lá, pernoitava, e de manhã ele vinha de novo para o templo. Quer dizer, tudo isso é profundo, o amanhecer, né, do Senhor. Ele vinha para o templo, e ali ele ensinava, e o povo vinha ter com ele, e assentando-se, ensinava o povo. Vocês acham que esse povo era feliz ou não era? Mas vocês acham que eles imaginavam a felicidade que estava perto deles ali? Talvez hoje nós ouvindo a história, não é a história de Jesus com eles, nós dizíamos, meu Deus, que privilégio, aquele povo, o Senhor Jesus ali com eles. Mas será que eles estavam recepcionando o Senhor Jesus com essa alegria toda, com esse entusiasmo, dizendo, é o Senhor que está entre nós? Poucos perceberam. Glória a Jesus. E hoje o Senhor não fala mais de carne para carne, mas ele fala de espírito para espírito. Porque a obra que ele veio fazer foi no espírito do homem. E eles aqui ainda estavam na carne, estavam na lei. Então, quando via uma coisa, a lei era olho por olho, dente por dente. E a lei dizia assim, a mulher que for pega em adultério, é réu de ser apedrejada. Então, eles apedrejavam. Eles se sentiam no direito de apedrejar. Não é? E eles trouxeram a mulher e falou, não apedreja não, vamos levar para aquele Jesus que agora é a hora de nós pegar ele. Porque ele fala que Moisés falou dele, agora Moisés mandou apedrejar, ela foi pego no próprio ato, como eles disseram aqui, olha aqui, ó. Os escribas e fariseus trouxeram a mulher apanhada no adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. E tu, pois, o que dizes? Olha isso. Será que eles estavam compreendendo o Senhor? E às vezes nós pensamos na história, querido, e hoje estamos com o Senhor, falando com nós em espíritos, profetizando a nossa vida, falando, irmãos, fazendo as obras. E quantos irmãos que dizem, será que é o Senhor? Será que o Senhor me ama? Será que a vida eterna é verdade? Será que Jesus vai voltar? Glória a Jesus. E veja, irmão, que ela foi pega. Alguém até diz assim, mas por que trouxeram só mulher? Não trouxeram homem? Porque a lei falava da mulher. A lei não falava do homem. Ah, mas que diferença? Porque a mulher, irmão, na palavra sempre representou a igreja.
Glória ao nome do Senhor. E a igreja, irmãos, veja que se ela fosse pega em adultério, ela seria apedrejada, porque os judeus matavam por apedrejamento. O Senhor Jesus, irmãos, veja que ele foi condenado por Roma, não é? Então, isto diziam eles tentando o Senhor Jesus. Por quê? Eles queriam acusar o Senhor Jesus. Eles não estavam preocupados se a lei estava sendo cumprida, se ele estava realmente fazendo o querer de Deus que a lei mandava. Eles estavam preocupados em ver se apanhavam o Senhor Jesus em alguma coisa. Por isso, amados, olha, o Senhor sonda os espíritos. O Senhor lê cada intenção que está aqui dentro. Lê as tuas intenções nos caminhos da vida. Lê as tuas intenções no trabalho, no lar, o esposo com a esposa, pai com os filhos, filho com os pais. Nessa obra, a intenção de cada um. Quando nós vem entrando no portão e paz Deus, amém, paz Deus, tudo bem, tudo bem. O Senhor está lendo intenção por intenção. Vocês creem que o Senhor lê cada intenção? Glória a Jesus, o Senhor sabe como nós chega aqui, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando eles estavam vindo, irmão, o Senhor já estava sabendo, e eles então fizeram isso. Mas Jesus, irmãos, Jesus nem respondeu. Percebe uma coisa? Que o Senhor já não se importa muito de responder coisa que não interessa, que o ser humano não entendeu, quer provocar, quer fazer coisa. Tem gente que vem buscar palavra para divorciar, para fazer coisa errada. Coisa errada o Senhor nem responde. Irmão, bendito é o nome do Senhor. Você quer a palavra do Senhor para coisa errada. Veja que o Senhor ignorou. Aqueles dois estavam na cruz lá. Quando um falou assim, você não é o Cristo, desce daí, salva-te, salva nós. O Senhor por certo é moeda nele, falou, não tem nem resposta para você. Mas quando o outro falou, Senhor, lembra de mim quando entrar no... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Jesus. Senhor, está lendo as intenções da igreja e está vendo o que você trouxe aí dentro do teu arsenal. Qual é a tua pergunta? Qual é o teu questionamento? Irmãos, perdoa, eu tenho que pregar isso aqui. Está cheio de questionamento, e a geração dos questionamentos. Bem-aventurado quem não questiona Cristo. Ele adora a Deus. Ele não quer saber de questão de A, de B, não quer saber. Ele quer saber de adorar a Deus. Eles não queriam adorar nem a Jesus e nem a lei, porque eles não estavam preocupados em fazer cumprir a lei. Eles estavam preocupados em tentar e ver o que Jesus ia fazer, para depois, agora pegamos ele. Glória a Jesus. Tentando, para que tivesse do que acusar. Mas o Senhor Jesus só deu uma olhada, se inclinou a primeira vez, começou a escrever com o dedo na terra. O que será que o Senhor estava escrevendo? O que será? Glória a Jesus. Veja que o profeta dizia assim, irmãos, veja que ele, olha irmão, nunca dizia isso, mas aqueles estavam com pedras na mão, não é? E o profeta dizia assim, quando vier o Messias, ele vai trocar o que era escrito com pedra, ele vai escrever na tábua de carne do vosso coração. Ora, o que é essa tábua de carne? Porventura não é um monte de pó? Não é terra? Mas é nessa terra que ele escreve. Paulo falou assim, tu colocaste um tesouro dentro desse vaso de barro. Será que ele escreve aí dentro deste vaso ou não escreve? Vaso de barro, que não tenho nada para o Senhor, e ele tem tudo para mim. Então ele começou a escrever na terra, com o dedo. E como insistissem, olha que eles começaram a insistir, aí, vai lá, tá vendo? Ele não tem resposta, ele não estava preocupado, ele estava preocupado, lá, não tem, e aí? Como eles insistiam perguntando, o Senhor se levantou e se endireitou.
Glória a Jesus. Irmãos, eu estou pregando aqui pela fé, sentindo essa palavra, conversando com a igreja. Senhor está se endireitando para dar a causa de alguém. Glória a Jesus. Que o adversário já estava escrevendo a sentença da tua derrota espiritual e até material. E o Senhor se endireita nessa palavra pela primeira vez. Irmão, dá para ouvir isso aqui? Glória ao nome do Senhor. E quando ele se endireitou a primeira vez, irmão, ele disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Glória ao nome do Senhor, porque o ser humano, ele vê defeito aqui, ele vê defeito no outro, ele vê defeito lá, mas ele não olha para si próprio. Quando ele olha para o pior, ele se convence que ele está melhor. Quando ele olha para o fraco, ele se regozija que ele está bem. Quando ele olha para o pecado, ele acha que ele está santo, mas se ele se virar para o santo, ele vai perceber que ele precisa melhorar muito. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eles ainda não tinham compreendido quem era Jesus, mas ele foi escrevendo na terra. Irmãos, isso é tão profundo, porque lá foi escrito na tábua de pedra, e Deus mesmo deu as tábuas de pedra para Moisés. Mas agora, irmãos, este Jesus estava escrevendo aqui com o dedo na terra, nessas terras. Ele estava dizendo: estou tirando olho por olho, dente por dente, estou tirando a pedra, estou tirando a dureza da lei, estou colocando a graça, o perdão, o amor. Vem cá, mulher! Irmãos, glória ao nome do Senhor. Eu imagino aquela mulher esperando, olhando aquele monte de pedra virado para ela, e por certo ela olhava para Jesus e dizia assim: só Ele pode me salvar. Glória a Jesus. E essa mulher hoje, como está? Com tanta pedrada que a vida te dá, com tantas pedradas que o inferno está preparando. Irmãos, ouça isso: o inferno está com pedras na mão para jogar nessa mulher. Bendito é o nome do Senhor. Mas bendito é o nome do Senhor. Veja que a mulher trazia o adultério, mas aqui, irmão, já não era o adultério. Para eles era o adultério carnal, mas Jesus estava olhando no espírito, porque a lei olhava a carne, Jesus olhava no espírito. Jesus dizia: se essa mulher não está adulterando com o homem carnal, ela está adulterando com deuses, ela está adulterando a palavra. Em vez de ela amar a mim, ela está amando o outro. Mas eu vou demonstrar um amor para ela que nem o outro demonstrou, e o amor dela vai inverter, vai sair de lá e vem para cá. Irmão, bendito é o Senhor. Cristo faz a mulher amar Ele. Bem-aventurada é a mulher que se apaixona por Cristo. Não se apaixone pelo pregador, não se apaixone pelo orador, não se apaixone por ninguém nesta terra, não se apaixone pelos deuses pendurados, não se apaixone pelos deuses criados. É idolatria, é perverter a palavra, é adulterar a palavra, porque está escrito: não terei outros deuses além do Deus verdadeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem gente aqui hoje que Deus manda essa palavra e te diz: limpa a tua casa e limpa a tua casa espiritual. Vocês creem que tem faxina hoje aqui? Glória ao nome do Senhor. Tem deuses imperando, deuses de egoísmo, deuses de vaidade, deuses de grandeza, deuses de soberba, deuses de traições, deuses de todo tipo. E o Senhor diz hoje: começa a derrubar estes deuses. Irmãos, eu sinto aqui Deus caindo para lá, para cá. Deus com Deus minúsculo, porque aonde chega o concerto de Deus, não fica outro Deus em pé. Tem o concerto de Deus aí, irmão? Tem o concerto de Deus aí, irmão? Não, os irmãos lembram, irmãos, que a arca do concerto foi levada pelos filisteus.
Roubaram, porque disseram, se nós roubar a arca dele, sabe por que Israel ganha? Porque eles têm um concerto com Deus dele, e está dentro dessa arca o poder. Se nós tirar e levar, nós já temos o Dagon, que defende de nós, um deusão grandão, que era grandão, quem já viu a estátua, irmão, e falou, agora nós levamos essa arca deles também, que tem os 3 elementos dentro, e nós leva e põe do lado do Dagon, nós vai ter o Dagon nosso, e vai ter o concerto deles, a vitória é nossa, os filisteus vai ganhar, bendito é o nome do Senhor, o povo de Deus vai perder, mas acontece que o concerto não era para os filisteus, o concerto era de Deus com os hebreus, o concerto contigo ninguém rouba, e se for perto de outro Deus, cai. Bendito é o nome, irmão, vocês estão entendendo isso aqui? Vocês lembram que levou a arca e pôs lá no templo, no templo deles, dos filisteus, do lado do Deus Dagon. Agora nós estamos bonitos, hein? Aí daqui a pouco de madrugada escutaram o estrondo. Bom, que foi? Correram lá. O Deus dele, o do Dagon, estava de ponta cabeça. Caiu. Mas ninguém mexeu, o que é isso? A arca está quietinha aí, o concerto de Deus parece que está quietinho aí dentro. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Tem gente que olha para ele mesmo e diz, eu não tenho dom, eu não tenho virtude, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei nada. De repente o pecado chega do teu lado e você fala, vai embora em nome do Senhor Jesus. Ele sai, é o concerto de Deus se movimentando dentro de nós. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, ele tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Olha ele escrevendo. E quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, tudo isso é profundo, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio dele, na frente dele. Não é? Veja, queridos, que enquanto o Senhor não se apresenta com a palavra dele, parece que tudo dá errado. Parece que vamos ser apedrejados, que vamos ser arrebentados. Quando o Senhor aparece, irmãos, veja que aqui ele inclinou-se e levantou de novo, irmão, simbolizando até sua primeira vinda. Ele venceu, não é? Lá, mas agora aqui ele levantou e agora ele inclinou de novo e levanta de novo. Irmãos, olha que profundo isto. A segunda vinda de Jesus, que será a restauração desta mulher. Bendito é o nome do Senhor. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais. Olha aqui a ressurreição. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Glória ao nome do Senhor. Quem era essa mulher, irmãos? Era a mulher que estava na lei, era apedrejada, não era, irmão? Não era mulher carnal, a própria mulher igreja, a primeira igreja. Mas quando chegou Jesus, a igreja saiu debaixo da lei e veio para a graça. Irmãos, está escrito lá em 7 de Romanos, enquanto está vivo o primeiro marido, a mulher está presa ao primeiro marido pela lei. E ela não pode casar com o segundo. Mas morrendo o primeiro, ela fica livre para casar com o segundo. E Paulo diz, assim é essa mulher igreja com Cristo. Se o primeiro estiver vivo em nós, os erros, as fraquezas, as coisas do mundo, nós só fazemos de conta que cremos, que fazemos, que somos crentes. Mas Deus conhece as intenções. Então precisa o Senhor escrever na terra, limpar, fazer a obra. O que é escrever na terra? É a graça, porque de certo eles falam assim, agora ele fica escrevendo essas coisas aqui, mas a lei mandou isto, e Jesus dizia, o mesmo que escreveu a lei lá no Sinai, está escrevendo com o dedo aqui. Não, lá foi o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Se vocês não conhecerem a mim, vocês não conhecem o Pai.
Bendito é o nome do Senhor. Estão entendendo isso, irmão? Era ele mesmo, ele dizia, por de certo ele dizia, mas você vai mudar a lei. Eu não vou mudar nada, eu dei a lei só para vocês conhecerem o pecado. Agora eu estou trazendo a graça e vocês estão aqui me tentando. Para, irmãos, perdoa que vou pregar aqui. Para de ser bobo e me receba. Irmãos, Deus há de dizer para a igreja que arranca as carapuças, as dúvidas, os medos, porquê da vida. Aceita Cristo. Ele diz, Senhor, Tu és 100% para mim. Eu não tenho... Irmãos, quem está em Cristo não tem medo, não tem pavor, não tem medo da morte, não tem medo da noite, não tem medo do pecado, não tem medo de nada. O Senhor circunda, e Deus me dá esta palavra aqui dizendo, ô mulher, bendito é o nome do Senhor, eu vim para te limpar. Eu vim para te purificar. Até o mundo que te acusava e te apedrejava, eu vim para poder escrever nas tábuas das carnes e dos corações. Quem me recebe, recebe o Pai. Recebendo o Pai, recebe a mim. E dizia ainda para os fariseus, vocês estão aí na lei querendo apedrejar tudo. Vocês precisam de 2 testemunhas. Vocês não creem em mim porque vocês não enxergam o Pai. Mas eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu não faço juízo, mas se eu fizer, meu juízo é verdadeiro. Porque eu tenho um que confirma o que eu faço. Vocês não têm, porque nem vocês mesmo confirmam o que faz. Um quer apedrejar, outro quer. Agora eu estou escrevendo aqui, vocês vão embora. Vocês são covardes. Irmão, bendito é o Senhor. Irmão, dá para mexer com Cristo? Dá para mexer com Cristo? É o que Deus deu, né? Que João falou. João falou assim, filhinhos, não pequei. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto a Deus. Ora, agora eu vou questionar com esse advogado, se ele quer te amar, se ele quer te perdoar, se ele quer me amar. Mas não devia. Mas quem eu sei para dizer que não devia? Olha ele escrevendo aqui, que era ele escrever nas tábuas de carne do nosso coração. E prego aqui, irmãos, hoje a palavra está bem diferente neste ponto, mas o Senhor dá de pregar aqui neste 3º milênio. Estou entrando nos espíritos do ser humano e escrevendo nas tábuas de coração. Transforma a tua vida como de alguém que estava dentro de um viaduto, debaixo de um viaduto, e o Senhor mandou lá e escreveu com o dedo na terra, e o que Deus escreveu está escrito e o diabo não apaga. Glória ao nome do Senhor, irmão. Sinto o Senhor passando aqui. Deixa o Senhor escrever agora na tua tábua de carne. Deixa o Senhor escrever aqui, escrever a tua vida, o teu ser. Não tenha medo. Não tenha medo das escritas do céu. Tenha temor, medo das escritas do mal, porque elas te apedrejam, mas os céus te absolvem. Então, o que estava dando a entender aqui, bem claro, que a lei era morte, mas a graça era absolvição. Não é isso? Por que estamos aqui no ano 2025, irmãos, desfrutando de uma palavra, de uma fé em espírito? Porque o Senhor, irmãos, Ele não escreveu mais nas tábuas. Ele escreveu na nossa mente, no nosso entendimento. O profeta Isaías ainda disse assim, a lei dele não será mais nas tábuas de pedra. Está lá escrito, não é? Mas esculpirei ela na tábua do coração e revelarei ela na mente. Quer dizer, mesma coisa de uma impressora. Eu escrevo aqui e sai o que eu quero lá. Deus escreve aqui, põe aí dentro e sai o que Ele quer. O resultado é dele. Glória ao nome do Senhor. Então aqui, irmãos, era a transformação dessa mulher que traía o Senhor. Era mulher adúltera. Adulterava a palavra com outros deuses. Irmão, por isso, querido, prega isso aqui no fim desta palavra. Cuidado, igreja, que muitos brincam até com a idolatria. Isso não tem problema, aqui não tem problema, hein? Mas os irmãos nem falam mais, isso não tem. Irmão, foge do mal e da aparência do mal. Tudo que vai, irmãos, para alguma coisa que não é Deus, afasta. Fala, só o Senhor teu Deus adorarás. Bendito é o nome do Senhor. Isto, querido, foi que o Senhor absolveu a mulher. Ele disse, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Receba nessa noite a luz da vida. Se alguma coisa estava obscura, alguma coisa te tirando a paz, alguma coisa roubando as horas da tua noite, e o adversário trazendo medo na tua mente, em nome de Jesus. O que ele traz é trevas, mas a luz brilhando, não tem treva que fica. Haja luz. Haja luz na nossa mente, na nossa vida, nos nossos caminhos, para que nós não andamos, irmãos, em trevas, mas andamos pela luz. Nas trevas se trupica, nas trevas se erra, nas trevas se questiona, nas trevas se reclama. Na luz, ainda perdendo, eu digo, Deus tirou. Bendito seja Deus. Nu eu vim, nu eu volto, mas volto para um lugar melhor do que eu vim. Glória ao nome do Senhor. Desça justificado e justificado pela palavra. A palavra de Deus, irmão, ela vem para nos julgar. E quando nós saímos daqui julgados, nós saímos iluminados. E o pecado te olha e diz, já perdi de novo. Já perdi de novo. E o Senhor diz, com quanto você estiver comigo e a minha luz em ti, ele vai perder todas as vezes. Você vai vir aqui, eu vou te abraçar. Você vai vir aqui, eu vou te ajudar. Vou te trazer aqui com pedras na mão e eu vou te absolver. Deus seja louvado. Oramos a Deus em agradecimento em nome do Senhor Jesus. Aleluia.